Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? É assim, irmãos e irmãs, que Jesus responde à preocupação dos seus pais, José e Maria. Depois de Maria ter perguntado: meu filho, por que agiste assim conosco? Jesus responde com uma outra pergunta: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? De manhã, irmãos e irmãs, refletimos sobre esta pergunta e afirmação de Nossa Senhora, da Virgem Maria, dirigida para o seu Filho. Vamos agora, nesta noite, neste dia em que celebramos a Sagrada Família de Nazaré, voltar a nossa atenção para estas duas perguntas que Jesus faz como resposta a Nossa Senhora e a sua preocupação manifestada naquele dia. Antes, porém, irmãos e irmãs, vejamos aqui que também este episódio da vida de Cristo aponta para o final de sua vida. É preciso sempre, quando a gente lê o Evangelho, fazer a ligação de um fato, de um acontecimento e de uma palavra com outro fato, acontecimento ou palavra. Vimos que na noite de Natal, quando Maria colocou o menino Jesus na manjedoura, ela estava fazendo uma profecia, pois depois o seu filho irá dizer: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aqui, irmãos e irmãs, este evangelho também aponta para um fato da vida de Jesus, que é a sua ressurreição. Assim como o seu nascimento aponta para a sua morte. Quando nasceu, não tinha onde ficar. Quando morreu, não tinha onde ser enterrado, sepultado. E aqui, irmãos e irmãs, este fato acontecido aos 12 anos do menino Jesus aponta para o fato de sua ressurreição. Nos diz o Evangelho: 3 dias depois o encontraram no templo. Meus irmãos e minhas irmãs, não é à toa que o evangelista menciona o fato de ser 3 dias depois, pois Maria, não a mãe de Jesus, mas Maria Madalena, vai procurar também Jesus 3 dias depois de sua morte. Ao 3º dia, no 3º dia, na manhã do 3º dia, Maria Madalena sai à procura do seu Senhor, indo até o túmulo e encontrando este túmulo vazio. E lá, inclusive, o anjo pergunta ou afirma para elas: sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Portanto, estes 3 dias aqui deste relato do Evangelho, da perda do menino Jesus no templo, aponta para a ressurreição de Cristo, pois no 3º dia Maria Madalena irá ao túmulo e não mais encontrará o corpo do seu Senhor. Sem saber, pensa até que tinha sido levado, quando na verdade o Cristo havia ressuscitado. Assim, irmãos e irmãs, olhemos e voltemos o nosso olhar para estas duas perguntas que faz Jesus. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus dirigida a Maria não é somente dirigida a ela, é também dirigida a cada um de nós. Por que vocês me procuram? É a pergunta que Jesus faz também para nós.
Não apenas esta pergunta, por que vocês me procuram, mas também uma outra pergunta: quando vocês me procuram? Por que vocês me procuram? Quando vocês me procuram? Aqui, irmãos e irmãs, esta pergunta de Jesus dirigida a Maria está como que quase dizendo para ela: você não confia na educação que me deu? Na educação baseada na liberdade e na responsabilidade? Sobre isso falamos hoje pela manhã. Nossa Senhora, ela voltou, porque ela tinha criado o seu menino, educado o seu filho na liberdade e na responsabilidade. O menino Jesus não foi um menino mimado, não foi tampouco um menino super protegido. Nossa Senhora ia ensinando a ele a liberdade e a responsabilidade. Por isso nós podemos também entender esta pergunta de Jesus quase como que questionando a sua mãe se ela não confiava na educação que ela tinha dado a ele. Por que me procuráveis? Vocês me educaram, vocês me criaram, vocês sabem como eu fui criado e educado na liberdade e na responsabilidade. Assim, irmãos e irmãs, esta pergunta de Jesus dirigida a Maria não apenas é dirigida para ela, mas se estende no tempo, sendo dirigida para cada um de nós. Por que nós procuramos Jesus? A esta pergunta, irmãos e irmãs, nós poderíamos respondê-la também com uma pergunta que o próprio Pedro dirige ou diz a Jesus Cristo: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Por que me procuráveis? Por que vocês me procuram? E Pedro responde: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos e irmãs, pensemos, reflitamos o porquê nós procuramos Jesus e ainda o quando nós procuramos Jesus. Quando a gente procura Jesus, quando a gente sai à procura dele, Maria saiu à procura de Jesus porque o tinha perdido de vista, porque o tinha perdido de seus olhos não mais viam ele diante de si. E Maria então volta preocupada, angustiada, procurando o seu filho. Por quê? E quando a gente procura o Senhor? Meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos para procurar o Senhor somente na hora das angústias, das tristezas e das dificuldades da vida. Não deixemos morrer alguém de nossa família para procurar o Senhor e para procurar a igreja, porque tem muito católico que infelizmente é assim, só acerta o caminho da igreja quando morre alguém de sua família. Como é lamentável, como é triste isto quando isto acontece. E quando isto acontece, Jesus também faz esta mesma pergunta: por que vocês me procuram? Quando vocês me procuram? Apenas quando estão passando por estes momentos difíceis? Apenas quando estão passando por estas situações delicadas da vida, da perda de alguém? A pergunta que Jesus dirige para Maria é a pergunta que ele dirige também para nós: por que vocês me procuram? Quando vocês me procuram? E aqui, irmãos e irmãs, a resposta, ou melhor, a pergunta que Jesus dirige a Maria em seguida, tem e traz para nós também um ensinamento. Jesus pergunta para a sua mãe: não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava mostrando para Nossa Senhora a educação que a Senhora me deu, a criação que a Senhora me deu. Foi uma criação baseada em fazer a vontade do Pai, em colocar o Pai em primeiro lugar na minha vida. Não é à toa que depois Jesus vai dizer, já crescido: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele aprendeu isto em casa,
ele aprendeu isto na família, ele aprendeu isto com São José, ele aprendeu isto com Nossa Senhora. Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Esta foi a educação que vocês me deram. Procurar o pai, preocupar-se com as realidades do pai, buscar o pai, ouvir a palavra do pai. Meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus, o Deus encarnado, dá esta resposta a Maria, dizendo que a sua preocupação deve ser buscar as coisas do pai, quanto mais cada um de nós, que não somos Deus, que somos criaturas pequenas, limitadas e frágeis. Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Quando cada um sai de sua casa para vir para a missa, para vir para a igreja, quando talvez escuta uma piada, quando talvez escuta uma zombação, talvez do vizinho, talvez do amigo, ou talvez até mesmo do próprio marido, do próprio filho ou do próprio pai, por que tanto ir para a igreja? Responda com a resposta de Jesus: não sabeis que devo estar na casa do Pai? Não sabeis que devo estar na igreja para me alimentar da Eucaristia, para me alimentar da palavra? Eu sou criatura, eu preciso dele, sou eu quem devo servir a ele, eu quem devo procurá-lo a cada dia, já que a cada dia também ele me procura e ele me chama. Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Meus irmãos e minhas irmãs, seja a nossa preocupação estar na casa do Senhor, seja a nossa preocupação escutar a palavra do Senhor, seja a nossa preocupação, pelo menos uma vez na semana, tirar aquele horário, tirar aquele tempo para estar na casa do Senhor, para escutar a palavra do Senhor. E isto, irmãos e irmãs, a gente aprende em casa, a gente aprende na família, a gente aprende com o pai, a gente aprende com a mãe. O pai e a mãe têm que trazer o seu filho e a sua filha, desde pequeno, para a igreja, para que a criança cresça compreendendo: eu tenho um dia que eu preciso ir para a igreja, que eu preciso reunir-me em comunidade, que eu preciso celebrar o meu Deus. Traga a criança para a igreja, não se preocupe se a criança fica correndo de um lado para o outro, faz parte da idade, ela ali está aprendendo, ela ali está sendo educada, ela ali está sendo formada. Você está dizendo para ela: é preciso vir à igreja, é preciso cultivar a fé, é preciso celebrar a Deus. Deixa a criança correndo de um lado para o outro, ela está aprendendo do jeito dela, da forma dela. Ela vê no horário que toda a assembleia está de pé, ela vê no horário que toda a assembleia se senta, ela vê o horário que toda a assembleia canta, ela vê o horário que toda a assembleia silencia para escutar a palavra do Senhor. Tudo isto é ensinamento para esta criança. Meus irmãos e minhas irmãs, foi assim que nosso Senhor foi educado, pela Virgem Maria e por São José. Nos diz o Evangelho: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Era costume da Sagrada Família e pelo menos uma vez por ano em Jerusalém. Era costume da Sagrada Família ir todos os sábados à sinagoga. Leiamos o Evangelho de São Lucas no capítulo 4, quando diz que Jesus, quando voltou a Nazaré, conforme seu costume, no sábado ele foi à sinagoga. Aonde foi que ele aprendeu esse costume? Em casa, com o pai e com a mãe, indo todos os sábados até a sinagoga, sendo levado pela Virgem Maria, sendo levado por São José. O pai e a mãe têm dever, têm obrigação e é sua missão trazer a sua criança para a igreja, para a comunidade, para a Santa Missa. Ah, padre, mas eu não levo não, porque fica correndo lá e eu não assisto e ainda atrapalho os outros. Traga a si mesmo a sua criança.
A sua celebração, o seu culto, a sua adoração será, naquele dia, ensinar ao seu filho o valor da fé, o valor da celebração. Talvez, de fato, você vá sair daquela missa e não vá se lembrar de nada que aconteceu, porque você estava preocupado com a criança. Se corria para cá, se corria para acolá, não tem nada não. A sua missão foi cumprida. Transmitir para o seu filho a fé. Educar o seu filho na fé. Fazer com que ele ou ela compreenda o valor e a necessidade de estar na igreja. E assim vai crescendo, e assim vai percebendo que ele ou ela é uma pessoa de fé, que participa de uma comunidade, que tem uma comunidade que celebra e que ele ou ela faz parte desta comunidade. Não sabeis se devo estar na casa de meu pai? Certamente, irmãos e irmãs, Nossa Senhora ficou surpresa com esta resposta, porque ela nem imaginava que certamente a educação que ela tinha dado tinha sido tão frutuosa, tinha entrado e penetrado tão profundamente na consciência do seu filho. E por isso não é de estranhar que o evangelista diga logo depois desta pergunta do menino Jesus: eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Também quando a gente vem para a igreja, para uma celebração, quando vem com os filhos, talvez você vá ficar como Maria, como São José naquele dia. Não compreendeu as palavras que tinha escutado, mas viveu a sua missão. Faça como Nossa Senhora, faça como São José. Maria, sua mãe, conservava todas estas coisas no seu coração. Conservemos tudo em nosso coração. Nem tudo a gente estará em condições de compreender, assim como acontece também na educação de uma criança. A criança, ela não aprende logo a escrever o seu nome. A primeira coisa que ela vai aprender a escrever são as vogais A, E, I, O, U. E depois é que ela vai juntar esse A, E, I, O, U com alguma consoante, vai aprendendo as consoantes, vai aprendendo as sílabas, vai aprendendo as palavras, vai aprendendo a formar uma frase, vai aprendendo a formar um texto, vai aprendendo a formar uma redação. E assim, irmãos e irmãs, é também no campo da fé. A gente vai aprendendo aos poucos. Aprende primeiro o que é necessário: estar na igreja, vir para a igreja, participar da igreja. Depois vai aprender a fazer o sinal da cruz. Como é bonitinho, irmãos e irmãs, quando a gente vê uma criança na igreja tentando fazer o sinal da cruz, sem saber para que lado vai, se da testa vai para o ombro, se da testa vai para a barriga, se da barriga vai para o ombro, ou se volta para a testa, ou se vai de novo para a boca. Ela está aprendendo, ela está sendo ensinada. A primeira lição ela já aprendeu: é importante estar na igreja. Depois vai aprender o sinal da cruz, depois vai aprender com o pai e a mãe também em casa, o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do ângelo. Tudo isto são obrigações que o pai e que a mãe devem fazer. E assim, irmãos e irmãs, a esta pergunta que o Senhor diz: não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Deve ser também a nossa resposta. A cada domingo, a cada final de semana, devo estar na casa de meu pai, celebrando, agradecendo, adorando, louvando, pedindo mais bênçãos, pedindo mais graças, para que o Senhor assim fique e veja e seja feliz, vendo cada um de nós como igreja e como comunidade, celebrando a fé. Jesus era Deus, o Filho de Deus encarnado, mas ele ia ao templo, ele ia à sinagoga todos os sábados. Imaginemos cada um de nós que somos pecadores, que somos frágeis e que somos limitados. Como nós não precisamos de estar na casa do Senhor. Cuidado também com aquela conversinha: eu para rezar eu não preciso ir para a igreja não. Precisa, criatura, precisa estar aqui.
Precisa estar aqui, porque é aqui onde a gente se reúne como igreja, é aqui onde a gente se reúne como comunidade, é aqui onde a gente celebra, onde a gente torna célebre a nossa fé. É aqui onde a gente diz: eu faço parte de um povo que tem fé, eu faço parte de um povo que acredita, eu faço parte de um povo que adora ao Senhor. Por isso eu preciso ir à igreja, por isso eu preciso estar em comunidade. Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Foi a pergunta de Jesus. É a pergunta que cada um, e a afirmação também, que cada um deve fazer a cada semana, a cada final de semana. Quando é, em que momento é que eu vou participar da missa? Vou pela manhã? Vou pela noite? O que tenho para fazer? Preciso fazer isto de manhã? Então eu vou à noite. Posso fazer isto à noite? Então eu vou de manhã. Por que me procuráveis? Por que vocês me procuram? Quando vocês me procuram, não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Irmãos e irmãs, que estas perguntas e respostas do menino Jesus leve a cada um de nós a também nos refletirmos. Por que procuramos Jesus? Quando procuramos Jesus e estamos preocupados, como estava Jesus, em estar na casa do Pai, em estar na igreja, em estar na comunidade, que o Senhor nos ajude a buscá-lo cada dia de nossa vida, pois Ele é o Senhor. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta resposta em forma de pergunta que Jesus dirige para a sua mãe e para o seu pai. Por que vocês me procuravam? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? E para nós reflitamos também, quando procuramos o Senhor?